galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Criminalcast. Por aqui vocês verão casos criminais e mistérios que darão até medo. Eu sou a Thalita. Eu sou a Amanda. Eu sou a Maria. Bom, nesse podcast nós pretendemos falar e dialogar sobre casos criminais. No Criminalcast de hoje iremos falar sobre Liana Frendebach e Philip Keith. Liana nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987, pertencia a uma família classe média alta, faleceu em 5 de novembro de 2003 em Jaquituba, aos 16 anos, vítima de um assassinato. Felipe nasceu em São Paulo no dia 1 de julho de 1984, pertencia a uma família classe média, faleceu em 2 de novembro de 2003 aos 19 anos, vítima de um assassinato. O casal se conheceu na escola e logo se apaixonaram. Por volta de 2 meses de namoro, resolveram viajar, contexto em que foram vítimas de um sequestro, sendo logo em seguida executados. O jovem casal apaixonado em busca de uma aventura resolveu viajar para a zona rural da Grande São Paulo, mais especificamente para um sítio localizado no município de Embu-Guaçu, local este conhecido por Felipe, já que ele havia passado suas férias lá. O que o casal não sabia é que, em decorrer da viagem, seus caminhos se cruzariam com um dos seus assassinos. Como Liana estava namorando há poucos meses, a moça temeu que seu pai não autorizasse a viajar com o namorado, razão pela qual lhe contou que no final de semana que estava por vir, viajaria com um grupo de jovens da comunidade israelita para o município de Ilhabela. Já Felipe avisou sua mãe que iria acampar, mas não mencionou sua companhia, de modo que a mãe do rapaz presumiu que seria com seus amigos. Liana e Felipe caminharam 4,5 km a pé até o local em que acamparam, sob um telhado caindo aos pedaços, quando foram avistados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha, e Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, que seguiam para pescar no lago quando já estavam devidamente alocados em uma barraca. O casal foi abordado à tarde por Champim, Pernambuco, que lá anunciaram um assalto. No entanto, como não foi achado valor significativo em dinheiro nem bens, resolveram sequestrar os jovens, que foram levados para um sítio na região, para a casa de Antônio Caetano da Silva, que serviria de cativeiro. O cativeiro era um local altamente insalubre e anti-higiênico. A dupla criminosa separou o casal durante o cárcere privado. Uma vez que ficaram em cômodos diferentes da residência, Liana disse pertencer a uma família rica e propôs a solicitação de resgate em troca da libertação. À noite, no primeiro dia do sequestro, que foi dia 1º de novembro de 2003, Pernambuco estrupou Liana, dado o estado de choque e medo que sentia. A jovem não conseguiu reagir, enquanto seu namorado permanecia no outro quarto. No dia seguinte, os criminosos chegaram à conclusão de que não seria importante a manutenção de Felipe no sequestro, razão pela qual resolveram executar o garoto. Os estudantes foram obrigados a caminhar por uma trilha, enquanto Felipe seguiu com Pernambuco. Champinha ficou com Liana, na mata. Em certo momento, Champinha parou a caminhada com Liana e Pernambuco continuou com Felipe, até que eles os perdessem de vista. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparasse um tiro, a queimar a roupa, em sua nuca. Liana, segundo Champinha, não viu o namorado ser morto, apesar de ter ouvido o tiro. Ela perguntou pelo namorado, obtendo como resposta a mentira de que Felipe havia sido liberado. Felipe morreu no dia 2 de novembro de 2003. Após a execução, Pernambuco foge para São Paulo e Liana fica em poder apenas de Champinha. No mesmo dia da morte de seu namorado, ao anoitecer, a jovem é novamente estrupada, dessa vez por Champinha. No dia 3 de novembro de 2003, o pai de Liana, preocupado, ligou para várias de suas amigas, pressionando por informações, oportunidade na qual soube que, na verdade, Liana viajou com seu namorado para Embu-Guaçu, sob suspeita de que os jovens haviam se perdido na mata. Acionou o Comando de Operações Especiais para que encontrasse os estudantes.
Assim que o COE iniciou as buscas, acharam uma barraca, as roupas dos estudantes, a carteira e o celular de Liana. No cativeiro chegou Antônio Caetano da Silva, dono do imóvel, acompanhado de um amigo, Agnaldo Pires. Champinha apresentou Liana como sua namorada e ainda a ofereceu aos seus comparsas, de modo que Agnaldo Pires teria aceitado a oferta e abusado sexualmente da moça. No fim do mesmo dia, o irmão de Champinha foi ao seu encontro informar que sua mãe estava preocupada com sua ausência em casa e que a polícia estava realizando grandes rondas da região. Ao perceber que seu irmão notou a presença de Liana, Champinha a apresentou como sua namorada. No dia 5 de novembro de 2003, dada a imensa repercussão do crime e temendo ser descoberto, Champinha decide matar Liana, apesar de ter dito aos amigos que levaria a garota até a rodoviária. No trajeto pelo matagal, Champinha, se utilizando de uma faca peixeira, desferiu inúmeros golpes no pescoço, tórax e costas da vítima. O adolescente deixou o local quando teve certeza de que Liana estava sem vida. Os corpos de Liana e Felipe só foram encontrados pela polícia no dia 10 de novembro de 2003. No dia 14 de novembro de 2003, Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e Agnaldo Pires foram presos. Champinha, por contar com 16 anos, foi apreendido e encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e 1 ano e 9 meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ocultar a arma do crime. Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra a Liana. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha, por se tratar de um menor de idade na época, foi julgado pela Vara de Infância e Juventude. Ele recebeu a medida socioeducativa de 3 anos na internação, tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de impor outra medida de caráter penal, já que no ordenamento jurídico vigora que ninguém poderá ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso, a saída do Ministério Público para que ele não saísse da vigilância do Estado foi pedir intervenção civil. O pedido foi aceito, pois vinha acompanhado de laudo médico que Champinha não podia viver em convívio social. Até os dias de hoje, Champinha vive na Fundação Experimental de Saúde. Esse caso gerou inúmeras discussões sobre a redução da maioridade penal para 16 anos.